Fala, rapaziada da Movie Hub, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje a gente está com um programa mais que especial, certo? Todos os programas aqui são especiais, né? Hoje a gente vai falar de um assunto que assusta muita gente, é um mito, né? É uma inverdade, que é o lance do marketing digital para empresas locais, para uma coisa que é mais nichada, mais focada. E não tenho melhor pessoa para falar desse assunto que o Thales, mano. Thales Henrique. Você tá de boa, velho? Muito boa tarde, meu querido. Que satisfação estar aqui com vocês hoje. Valeu pela oportunidade aí. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver vendo. Muito prazer, sou o Thales e É estou aqui isso. com esse grande cara que é o nosso Baratelli. Thales, antes da gente falar da pauta quente, né, de negócios e como é que funciona esse mundo do marketing, se apresenta um pouco para quem não te conhece. Quem é Thales? Boa. Cara, para o mundo corporativo, eu sou um cara que já está no mercado aí desde 2015. Passei por algumas empresas como o Itaú, passei pela Azul Linhas Aéreas, atuei por algumas startups também. E hoje estou aqui como fundador da Criativando, que é uma agência que basicamente acelera os negócios locais. Então, o nosso papel é muito de trazer para o marketing local a essência do que é o marketing e abandonar todas aquelas ideias dos gurus, todas aquelas ideias que a galera vende na internet, para a gente pensar em performance. O que que é performance? É trazer resultado com o que a gente tem de investimento. E a gente vai falar sobre isso tudo hoje. Perfeito. Cara, como é que você começou nesse mundo do marketing? Qual foi a formiguinha que te Cara, mordeu e você falou assim, eu quero trabalhar com isso aqui. há muito tempo atrás, quando a gente está naquela época de vestibular, eu ficava pensando qual que ia ser a área que eu ia ir para cima e dar certo. E a verdade é que eu não tinha uma resposta para isso. Então, enquanto buscava, eu falei, cara, isso aqui brilha meus olhos um pouco, vou experimentar. E eu iniciei o curso. Quando eu iniciei o curso, eu vi que eu tinha uma certa aptidão para aquilo. E Você as foi coisas fazer foram marketing. acontecendo, é. E aí foi quando começou a rolar, e quando eu vi, eu já estava trabalhando com isso, estava recebendo indicação de gente para trabalhar comigo, enfim. Foi rolando as coisas muito no Organicamente. freestyle, né? Mesmo, muito organicamente. Perfeito. E aí, primeiras experiências, como é que foi? E até a gente chegar no growth marketing, né? Que Uhum. muita gente não entende o que que é isso. Todo mundo sabe o que que é marketing, mas ninguém sabe o que é growth marketing. Boa. Eu comecei quando a moda da época era o design, né? O design estava em alta. Poxa, quem sabia mexer com Photoshop saía na frente e tal. E eu aprendi com essa parte de design gráfico e fui me aperfeiçoando, fui curtindo. Eu falei, cara, eu gosto muito disso. E aí eu descobri que eu não era um bom designer, né? Eu acho que esse foi o principal ponto. Eu sabia fazer bem ali, cumpria muito bem, mas quando eu olhava para o mercado e para o top voices, né? Para a galera top mesmo desse tipo de segmento, eu não era e não tinha pretensão de chegar lá. E aí foi quando eu fui descobrindo outras vertentes do marketing. Eu falei, cara, o marketing então não é só criar uma imagem bonitinha, né? Publicidade não é só criar a publicidade bonitinha ali. E foi quando eu fui descobrindo outras áreas ali, e com, nesse período, expansão do digital, que chegou onde a gente está hoje, até com inteligência artificial também. Exato. E explica um pouco hoje da sua especialidade. Hoje você é focado mais em tráfego, growth e tudo mais. Como é que você iniciou e o que que você daria de dica para as pessoas que estão iniciando nessa área? Boa. Quando a gente fala de growth digital, as pessoas na hora já pensam em tráfego pago, em mídia paga, né? Como o pessoal chama por aí. A verdade é que growth digital é qualquer tipo de ferramenta que faz com que você cresça dentro do digital, como o próprio nome sugere na tradução espontânea ali do inglês para português. É, agora, o ponto central é que mídia paga, tráfego pago, faz parte de growth digital, né? É uma das ferramentas que a gente usa realmente para conseguir expandir ali o relacionamento da empresa e a captação de novos clientes. Mas não é a única coisa. Existem várias outras ferramentas que a gente pode usar e que a gente usa, inclusive, na Criativando, quando a gente tem algum trabalho específico para crescimento de marca ou lançamento de projeto. Perfeito. Cara, você me trouxe um dado. O pessoal é uma mística, né, em cima dentro do mundo do tráfego, do growth e tudo mais. Muita gente fala assim, cara, eu não foco em tráfego porque a minha empresa não cresce, não traz leads, blá, 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 bibi. Mas onde que mora o problema do mundo do tráfego? Por que tem gente que investe 10 mil, 20 mil reais em tráfego e não lucra? Cara, esse problema, na verdade, está relacionado a todo o marketing. É o problema de clareza.
Normalmente as empresas não sabem para quem elas querem anunciar, quem elas querem atingir com o anúncio delas, e não sabem o que falar para esse anúncio. É a mesma coisa que você, de repente, tá numa balada, tem uma pessoa interessada em que você está interessada, e você sabe que é a pessoa, mas não sabe o que falar para ela. Então, o grande problema hoje que existe é porque as empresas não sabem como se comunicar com seus públicos, ou muitas vezes não sabem qual público quer alcançar. Acha que falar com todo mundo é sucesso para a própria marca, quando não é. Principalmente quando a gente fala de marcas que têm um nicho mais específico. Mas aí você fala do público. Existe dois hemisférios, né? O público muito nichado, que traz um pouco mais de facilidade na hora de fechar negócio, mas a pessoa não fecha tantos leads por mês. E aquele generalizado que pega um monte de lead, às vezes converte uma parcela maior do que aquela pessoa. Qual que é o melhor dos mundos? Cara, tudo vai depender, eu acho que essa é uma prática que a gente sempre tem nos nossos trabalhos. Tudo vai depender do contexto do negócio. O quanto tem para investir, qual a região que atingir, qual tipo de público quer conversar, tudo isso vai depender de N fatores. Então, é muito comum, às vezes, que uma empresa tenha um público que é nichado e acha que um anúncio na televisão, um anúncio muito aberto, vai resolver os problemas dele. A verdade é que pode vir a acontecer de resolver, mas você fica refém da sorte. Você não trabalha com dados. Quando a gente trabalha com dados, a gente não trabalha simplesmente apontando para onde os dados devem ir. Os dados apontam para onde a gente deve ir. Então a gente sempre faz uma pesquisa de campo, uma pesquisa de região, pesquisa de perfil, para entender o que o público quer ouvir, como ele quer ouvir esse assunto, e a partir disso a gente seleciona quais canais mais se adequam a esse tipo de comunicação e a gente seta ali toda uma estratégia de plano de comunicação ou plano de marketing, a depender do que a gente estiver trabalhando, para que essa comunicação de fato seja efetiva e a gente consiga levar a oferta, a proposta que essa marca tem para o público certo. Perfeito. A gente estava falando no off algumas horas atrás, a gente almoçou junto, né? Sobre o lance dos criativos dentro de tráfego feito por IA. IA hoje em dia, a gente comentou em outro programa, no programa passado, que criativo de IA, vídeo de IA é uma coisa que já viraliza sozinha. Você acha que isso é passageiro ou isso vai ser uma coisa perene? Eu acho que tem muito a ver com aquele ditado do ovo, da galinha. A gente está criando novos costumes, né, para a geração futura. Então, enquanto a gente pensava que, nossa, inteligência artificial será que é algo para agora, para depois, ela foi existindo, as pessoas foram criando coisas. Quem não deu risada aí com as frutinhas, né, com as novelas das frutinhas, poxa, eu Nossa. pegava aquilo, ficava horas ali, e de repente isso vira um costume, vira um padrão para a gente. Então as pessoas ficam mais abertas quando vê esse tipo de conteúdo, muitas vezes, né? Óbvio que não vai servir para todo nicho, né? Ou para todo tipo de empresa. Tem empresa que tem uma comunicação mais formal, vai precisar de outro tipo de comunicação e pode usar a inteligência artificial também. Mas a verdade é que a criação a partir da inteligência artificial, ela já é algo que é presente em trabalhos não somente de pequenas empresas, mas em grandes empresas também. A diferença é a maturidade com que se trabalha isso. Então, tem empresa que sabe explorar melhor isso e consegue entregar trabalhos de altíssima qualidade. Já empresas que, de repente, estão mais próximos ali de trabalhos mais amadores, entregam uma comunicação que literalmente comunica, e isso faz com que dê certo, porque no final das contas, o que a gente precisa é comunicar. É a mesma coisa que eu pegar uma folha em branco aqui e escrever maçã para quem quer comprar maçã. Isso vai comunicar com eles. Agora, eu posso pegar o criativo mais bonito, mais sofisticado, escrever abacaxi e mostrar para o público de maçã. Isso não vai dar certo. Não adianta, porque não vai estar comunicando. Então, o segredo de tudo é o que vem por trás, é a comunicação. E é isso que muitas empresas pecam hoje. Então, hoje as empresas elas pensam em investir em marketing sem pensar em ter um plano de comunicação, um plano de negócio por trás de tudo que eles vão criar. Então, o primeiro passo que eu daria hoje para uma empresa que está em busca de qualificar a sua forma de aquisição, a sua forma de prospecção é olha para dentro da sua casinha e entenda quais são os seus diferenciais, o que, que você oferece para o mercado, para depois você pensar em comunicar isso ao mercado. Porque quando você tiver isso muito claro, todo o restante é questão de contexto. É encaixar as melhores peças nos melhores locais. Gente, vocês estão com bloquinho aí, com aulas, senhores, são aulas aqui. Bom, a gente vai. Eu
tem um case aqui muito interessante. 3 milhões não é um número pequenininho, é um número grande, gente. Explica um pouco pra gente um pouco desses cases que você teve junto com marcas e tudo mais. Legal. Esse case que a gente conseguiu orquestrar ali de cerca de 3 milhões para uma startup de marketing e influência, ele nasceu justamente fazendo um feijão com arroz. Então, pensa um negócio que era brilhante, mas não brilhava para o mercado. E isso tinha um porquê. Tinha muitos dados, tinha muitos insumos, tinha muitos recursos, mas isso não era gerido da melhor maneira possível. E foi quando a gente chegou com um projeto de colocar todos os recursos que a gente tinha na mesa e entender como que a gente poderia tornar tudo aquilo útil para uma comunicação que de fato trouxesse demanda e gerasse aquisição para a empresa. Nesse mesmo contexto, a gente conseguiu dobrar a base de creators daquela instituição, daquela startup, e isso tudo veio a partir de um olhar de onde é que o público está, como ele se relaciona com a comunicação, como ele se comunica, como ele se relaciona com a informação, onde ele busca informação e como que a gente pode atingir ele da melhor maneira. E quando a gente entendeu tudo isso, a gente criou um Business Canva, a gente criou vários documentos ali que integram o contexto da empresa e conseguem trazer clareza do que a empresa é, onde ela quer estar e para quem que ela quer se comunicar. E a gente, depois de alinhar isso, alinhou também os canais e passou com um investimento muito curto fazer o feijão com arroz. Então a gente começou a trabalhar com marketing de influência, que era um dos cores da marca. A gente começou a trabalhar com social media e a gente orquestrou tudo isso em alguns pilares. Então, o primeiro foi posicionar a empresa e deixar ela apresentável. Então, a gente fez com que nos principais hubs de pesquisa, então, Google, no Facebook, no Instagram, no TikTok, a empresa existisse, né? No Google My Business, enfim, outras ferramentas que a gente tem à nossa disposição aí, a gente fez com que a empresa existisse, porque até então não existia empresa para quem pesquisasse por aquele nicho ou para aquele tipo de prestação de serviço. Então, o primeiro pilar foi esse, foi de tornar a empresa apresentável, fazer com que a empresa existisse. Depois que a gente fez com que a empresa existisse, a gente fez com que as pessoas pudessem se comunicar com a empresa. Então, criamos lugares onde as pessoas pudessem deixar seus dados, pudessem encontrar os nossos dados de contato e fazer com que, a partir daquele momento, criasse uma relação, né, comercial, onde as pessoas interessadas por aquele nicho ou assunto pudessem entrar em contato e, de fato, iniciar uma tratativa, uma troca de orçamentos e coisas do tipo. É, e a terceira etapa, depois que a gente posicionou e a gente criou ali os principais pontos de contato, foi a gente iniciar uma prospecção ativa no mercado através de mídia paga, nesse caso. Então a gente fez todo um trabalho de branding ali, conscientizando sobre o nosso nicho, a gente fez todo um trabalho de awareness para apresentar a marca no mercado, e a gente passou a usar agora a mídia paga para prospectar. Então as pessoas já sabiam quem era a marca, já sabiam o que a gente fazia, e a partir desse momento elas já estavam aptas para receber uma proposta da nossa parte. E aí foi quando a gente, de fato, começou com esses anúncios. E quando a gente começa com esses anúncios, a gente se surpreende com o tamanho do volume que passa a chegar para a gente. E aí, dado o ticket médio, que era um pouco mais alto também, a gente conseguiu ter muitos orçamentos ali. O time comercial ele teve toda uma esteira desonerada, porque antes o comercial ele ia desde a etapa de aquecimento do lead até a etapa do agendamento, do fechamento de proposta, de fato. E a gente desonerou isso. Então, a gente usou as ferramentas digitais também para qualificar esse lead. Então, a própria parte de inbound marketing, então, ele entra dentro do nosso funil, a gente passa a alimentar ele de informações e, com isso, a gente fez com que esse lead amadurecesse dentro do funil. E isso fez com que a nossa taxa de conversão fosse ainda maior, resultando nesse resultado que foi tão exponencial ali para a época da empresa e apresentando ela para todo o mercado. Você não pode falar o nome da empresa, né? Melhor não. Melhor não. Gente, questões de segurança, né? Mas foi um grande case, mas existe uma realidade X, né? Expectativa. E isso vai entrar dentro do tema, né, da live, que é o lance dos gurus que falam assim, não, se você comprar meu curso, efetivamente você vai Resultado vender para 3 milhões ontem. de reais. Cara, qual que é o maior erro que esses gurus hoje estão vendendo? Qual que é a moda que eles sempre seguem que o pessoal tanto compra? Cara, eu acho que existe, na verdade,
duas máximas hoje para quem tem um negócio próprio ou está começando com um negócio local, que é entre um guru que vende o resultado para ontem e um resultado sofisticado que só as grandes empresas têm. E existe um meio termo disso que pouca gente explora, que é a gente trabalhar com a realidade, expectativa, e resultado. E poucas empresas conseguem trabalhar com isso porque isso a gente conquista através dos dados, através de pesquisa, através de planejamento. E pouca gente tem a capacidade de conseguir fazer esse tipo de entrega. Então, por um lado, o guru tá, compra meu curso, que amanhã tá tudo bombando, tá tudo muito certo. E a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que existem fenômenos da internet que, poxa, Luva de Pedreiro veio, fez um rebuliço na internet, né? Apareceu para todo mundo, até fora do país também conseguiu ter um alcance muito grande, e é um baita case ali que as pessoas têm de alcance. Mas isso não se aplica para a maioria das marcas ou para a maioria das pessoas que são personalidades na internet. E, ao mesmo tempo, a gente tem grandes empresas como a gente comentou aqui, o Itaú, Azul Linhas Aéreas, que têm marcas consolidadas e tem investimento de marketing altíssimo ali para conseguir usar esses recursos a favor de seus resultados. Mas como que o negócio local, a pequena empresa, ganha dinheiro através do marketing? Como que ela mostra a marca dela, o produto dela, através do marketing, sem apelar para o guru e sem ir para essa alternativa das grandes empresas? É o que a gente oferece hoje para a Criativano. Basicamente, a gente adapta as estratégias de marketing ao contexto do negócio. Então, a primeira etapa é fazer esse diagnóstico do negócio. Onde ele está, o que ele quer alcançar, como ele quer fazer isso, o que ele oferece para o mercado, qual é o diferencial, entender todo esse negócio, esse contexto, para que a gente consiga entender como posicioná-lo frente ao público-alvo, às pessoas que ele quer interagir. E uma vez que a gente entende tudo isso, a gente passa a entender, poxa, então a gente vai ter tal e tal canal que é mais adaptado para esse tipo de comunicação, esse tipo de formato ele cabe, esse tipo de formato não cabe, e a gente faz toda essa gestão e é o que a gente vende, que é o marketing de performance acessível. Então, talvez você não tenha um investimento que uma grande marca, uma potência, que é como essas que eu comentei que são potências no Brasil hoje, tem de investimentos. Talvez você tenha aí o seu orçamento de 1.000, R$ 5.000 para investir e fala, tá, mas é muito pouco. Pode ser pouco, mas talvez para a expectativa de resultado que o seu negócio precise hoje para dar o próximo passo, é o suficiente. E é o suficiente para fazer com que você cresça e passe a escalar escadinha por escadinha. Você sai do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, e é dessa maneira que os dados nos ajudam a, a orientar esse caminho para você. A gente usa os dados ao nosso favor justamente para construir esse caminho. Perfeito. E aí a gente fala, você falou um pouco de custo agora no final e cai na minha próxima pergunta, né? Gente, eu tenho cola, tá? Sou tão versado assim em palavras. Sobre a questão de diminuir custos. Hoje, quando a pessoa trabalha com tráfego, pô, as agências médias aí, para trabalhar direito, tem que ter um orçamento, gente. Não adianta você investir 900 reais, não vai dar resultado. Dependendo, né? Mas também tem agência que desce o dedo. Como é que chega nesse meio termo assim de custo? Qual que é o custo ideal para uma pessoa começar a aplicar tráfego? Cara, tudo vai depender da expectativa, e eu acho que esse é o primeiro ponto quando a gente tem um projeto de, seja de mídia paga ou projeto digital, o primeiro ponto é alinhar as expectativas. Então, alinhar a expectativa ao investimento que você tem. Se você for hoje na nossa agência, procurar por a gente para vamos fazer um projeto e eu tenho X disponível, sei lá, vamos fazer um orçamento médio aqui do que muitas empresas já trabalharam com a gente. Thales, eu tenho R$ 2.000 disponíveis para investir no meu negócio hoje com mídia paga. Cara, você consegue ter resultado e esse resultado consegue te trazer mais retorno para você investir mais no futuro. É da noite para o dia? Não é. É uma construção. Então, é muito de alinhar expectativas. Não adianta você também ter uma grande expectativa com um orçamento pequeno. É sempre importante fazer esse alinhamento e é o trabalho que a gente faz. Então, a gente, mesmo com um investimento pequeno, conseguimos um bom resultado. Um resultado dentro dessa expectativa, né? Obviamente. Mas quando o cliente também tem uma flexibilidade maior de investimento, a gente consegue resultados mais exponenciais. Então, tudo vai estar demandado a partir da expectativa que o cliente tem de resultado. E é algo que a gente sempre alinha.
Então, se você tem um investimento talvez menor que R$ 1.000, eu não quero quebrar aqui a sua expectativa de o marketing de performance não é para você. Sim, é para você também. Mas você vai ter uma expectativa dentro desse recurso. E para quem tiver mais, a mesma coisa. Então, à medida com que cresce o investimento, à medida com que cresce, tem uma regrinha, que é o tempo, a energia que a gente coloca e o investimento. São os três principais recursos da vida, mas eu levo isso para o negócio também. Se você tem pouco investimento e pouca energia de pessoas trabalhando nisso, você vai precisar de mais tempo. Se você tem pouco tempo, tem pouca energia, você vai precisar mais do recurso de investimento. Se você tem essa regrinha, entendeu? Então, se você conseguiu alinhar os três, agora te falta a ambição de chegar no próximo passo. Mas a ideia é sempre essa. Onde tiver pouco recurso e pouca energia, você precisa de mais tempo para desenvolver. Onde tiver mais energia, menos recurso de investimento e menos recurso de energia empenhada, você vai precisar de mais tempo. Então, é sempre uma questão de alinhar essa expectativa que você tem na relação de investimento, tempo e energia empenhada. Perfeito. Esse tempo, assim, tempo médio, né? O pessoal fica muito assim, ah, mas vai demorar um ano para eu conseguir trazer um lead. Gente, não é um ano, né? Não é um ano, né? Então, aí, gente, ó, ele falou não. Mas aí isso depende de vocês, do negócio de vocês. E chegamos ao comecinho da trilha, lá onde a Dorothy, né, olhou o chão de ladrilho. Passo zero, cara. Onde que a pessoa abriu o negócio dela, olhou para um lado, olhou para o outro, viu o mato, precisa começar a vender. O marketing de influência, marketing de performance, de influência, é o primeiro passo dessa pessoa ou não? O marketing de performance, ele não é uma ferramenta. Ele vem em consequência de um mix de ferramentas. E eu vou até voltar num ponto que você comentou sobre o tempo mínimo de resultado, né? Na agência, por exemplo, eu tenho empresas que tiveram resultado no primeiro mês, resultado financeiro, de retorno de investimento mesmo. E tivemos empresas que demoraram 3 meses para acontecer. Isso tudo depende de todos os recursos que eu comentei, mas do tipo de maturidade que essa empresa tem também de clareza. Então, teve empresa que a gente iniciou o trabalho e a gente passa a perspectiva sempre, né? E a gente trouxe pro empreendedor que estava trabalhando com a gente uma perspectiva de nos primeiros 3 meses a gente vai ter resultado. No quarto mês ele vai ter resultado. E isso por quê? Porque ele não teve uma clareza de qual oferta ele queria trazer para o cliente dele. Então ele trouxe para a gente, preencheu o briefing, e aí no briefing a gente entende todo o contexto que a empresa quer oferecer. A gente passa também as orientações necessárias, mas ele trouxe para a gente que era aquilo que a gente precisava trabalhar. E a gente trabalhou em cima do que o cliente passou para a gente. A oferta dele não estava adequada ao público que ele queria ofertar. E isso fez com que demandasse mais tempo para que o resultado chegasse, porque ele teve que lapidar. E durante esse período de lapidação, a gente tem um pouco mais de tempo às vezes. Mas, por outro lado, a gente teve clientes que a gente esperava ter um resultado a longo prazo, e no primeiro mês a gente já teve retorno. Foi um caso de uma das advocacias que a gente trabalha lá. Então, a gente sempre passa um período mínimo ali de 3 meses, por respeito ao aprendizado do algoritmo, de tudo que a gente trabalha, mas no primeiro mês a gente já conseguiu ter um trabalho, porque essa empresa ela conseguiu seguir exatamente as principais lacunas que a gente elenca na hora de construir um negócio digital. E aí a gente volta para a resposta que você tinha, para a pergunta, né, que você tinha perguntado aqui, a gente traz essa resposta, que é, cara, antes de mais nada, você está começando hoje no digital, seu primeiro passo é se tornar visível para as pessoas e para o seu público. Então, vou criar uma listinha para você. Acesse aí no Google, Google My Business, Google Meu Negócio. Sua primeira missão do dia. Se você não tem nada construído, vai lá e cadastra sua marca hoje. Coloca fotos do seu negócio, coloca a descrição, os pontos de contato, telefone, e-mail, site, o que você tiver. Constrói toda essa informação lá dentro da plataforma e a partir desse momento você vai estar visível para as pessoas que estão na sua região e buscam por um negócio como o seu. O segundo passo é ainda se tornar visível. Acesse as redes sociais, cadastre as suas credenciais lá na rede social também, cria sua página, cria sua conta no Instagram. Isso é importante para que você esteja visível não somente no Google, mas em outras plataformas. Existia um mito até pouco tempo atrás que as pessoas só faziam pesquisas no Google. E eu não vou saber agora o número exato,
Mas o TikTok ele vem com um percentual muito grande de pesquisas hoje, principalmente para restaurantes e negócios locais. Então, muitas pessoas estão em viagem, ao invés de ir no Google para pesquisar um restaurante, um hotel de última hora, vão no TikTok e procuram por vídeos relacionados a isso. Eu faço isso. Então, porque tem tudo a ver ali com o momento de compra que ele tem. Ele precisa entender a experiência por completo. Justamente por as empresas não colocarem todas as informações no Google, no seu site, no Google My Business, que é um dos principais pontos que a gente tem para encontrar informações, as pessoas aderem aos vídeos, porque o vídeo normalmente mostra imagens da acomodação, do restaurante, mostra o preço, mostra informação de localização e traz isso de uma forma muito dinâmica, né? O vídeo tem capacidade de simplificar essa informação para a gente. Então, esse seria o segundo passo. As informações da sua marca dentro das redes sociais, e aqui eu não vou te citar uma específica, tá? É muito importante que você entenda qual é o perfil do seu público e o que você tem de energia. Cara, eu tenho muita energia para criar conteúdo. Vai para todas as redes sociais possíveis. Cria seus conteúdos em todas elas, pensando em conteúdos nativos para cada rede social. Isso é muito importante. Conteúdo que é do Facebook não é o mesmo que é do TikTok, que não é o mesmo que vai estar no LinkedIn. Então, pense sempre o seu conteúdo para aquela rede nativa. Com certeza, o seu desempenho, o seu engajamento, sua performance, ela vai ser maior a respeito daquilo que você publicar. Mas vamos lá. Você já se posicionou, você já criou sua marca, você já se tornou visível para o seu público, para a região que você está instalado, você já se tornou encontrável dentro das principais redes. Agora você precisa criar pontos de contato. Então você precisa ter um WhatsApp Business que demonstre que a sua empresa tem maior profissionalismo. E o WhatsApp é uma ferramenta que as pessoas não levam a sério, mas ela é muito potente. Porque no WhatsApp a gente consegue, WhatsApp Business, a gente consegue não só se comunicar com o cliente, mas consegue interagir com ele através dos status, por exemplo. A gente consegue criar listas, que é o primeiro passo para uma construção de CRM, né, que é a gestão ali dos seus contatos. E a gente consegue também criar catálogos, que são as informações dos produtos. Então, é outro ponto onde a gente consegue deixar informações sobre a nossa empresa que estão claras ali. Então, a pessoa entrou em contato com você pelo WhatsApp, as informações da sua empresa estão de forma clara e lúcidas ali para o usuário pesquisar. Então, o produto tem um catálogo, é o site, tem um link, é o endereço, tem lá no WhatsApp também, porque ele cria um perfil. Então, é uma ferramenta muito completa que poucas pessoas exploram da maneira que poderiam. Fez esses 3 passos que são gratuitos para fazer tudo isso que eu te passei, tudo isso é de graça. Agora você quer alcançar um novo nível de sofisticação, quer levar a sua marca para um novo nível de profissionalização do marketing, cria um site onde você vai colocar as informações da sua empresa, onde você vai criar outros pontos de contato, onde você vai apresentar seu portfólio, seu serviço, a sua empresa como marca mesmo, e vai poder postar depoimentos, vai poder postar ali mais informações mesmo sobre a sua empresa e criar maior relevância para a sua marca. O site é muito importante para isso. Thales, quero trabalhar com mídia paga, eu quero fazer prospecção agora. Esse é o ponto onde todo mundo acaba queimando largado. Ao invés de fazer todos esses passos que eu te passei antes, ao invés de fazer todos esses passos que eu te passei agora há pouco, as empresas já pensam em iniciar a sua marca trabalhando com mídia paga, sem antes conquistar todo esse repertório de trabalho. E esse é o grande erro. Depois que você fez todo esse processo de criação, esse é o momento de você iniciar com mídia paga, porque as pessoas já podem procurar pela sua empresa, já vão encontrar conteúdos relevantes, vão entender melhor com o que você trabalha, e agora é uma boa hora de você se apresentar para quem não te conhece. Então você pode usar as mídias pagas para encontrar novos leads, você pode usar da mídia paga para conquistar novas pessoas engajadas para sua marca, novos seguidores ou novos admiradores também, que no fim das contas vão se tornar potenciais clientes a longo prazo para você. E aí, a partir disso, você consegue automatizar mais processos, consegue criar processos mais profissionais para sua marca, onde você vai ter maior controle da sua rede e construir de fato uma rede ali com que você vai se engajar, né? Com que a sua marca vai engajar ao longo do tempo. E a gente começa a amadurecer para questões de CRM, questões de mensageria e afins que vão ajudar ali as empresas a se relacionar com o seu público. Gente, eu acho que é melhor você transcrever essa aula aqui. Mano, tá muito bom, cara.
Estamos chegando perto do finzinho, né? Estamos chegando perto do triste fim. Eu vou fazer um bate-bola rápido aqui com você, coisa de Jô Vamos lá. Soares. Jô Soares, né? Só falta tempo branco. Cara, um livro. Um livro, É, Como se comunicar, é, empresas que se comunicam com marketing. Esse livro é muito bom. é de quem? Hã? Esse livro é de quem? Você me pegou muito agora. É, Não tem problema, eu gente. esqueci muito, caralho. Tá, não, vamos para a próxima Porra, pergunta. tô muito nervoso, tá, gente? Pode não parecer, mas é uma pressão danada tá aqui, tá bom? Não, gente, pô, pelo amor de Deus. O... Um filme. Hã? Um filme. A gente conversou hoje, aquele filme é muito legal, O Lobo de Wall Street. Um lugar para visitar. Cara, eu acho que o centro de São Paulo ele tem uma beleza que muitas vezes a gente não consegue captar. E é muito mágico quando a gente tenta ignorar ali todo o contexto que tem e passa a admirar a beleza que toda a arquitetura da cidade tem. Eu gosto bastante. E um lugar para morar. Porra, hoje eu tô numa vibe que talvez eu iria mais pro meio do mato mesmo, ter um pouco mais de calma. A cidade é muito gostoso morar na cidade, esse movimento 24 horas ativo é muito legal, mas No é, meio do mato faz bem. é, Eu eu tava no gosto meio do mato bastante. semana passada, fazendo diferença. Gente, tive aqui com o Thales Henrique. Cara, muito, Obrigado. muito Muito obrigado. obrigado pela oportunidade de Cara, estar você com é doido. vocês. Foi aula, gente. Eu espero que vocês tenham colocado as notinhas aí assistindo o programa, certo? Tenham comido alguma coisa, uma coisa leve para não pegar no estômago. E, gente, quero aqui agradecer a audiência mais uma vez de vocês por aqui, certo? Aquele abraço, valeu e falou!